Oi, gente, tudo bem? Eu, Matheus Araújo, vim aqui, né, já que eu achei melhor, já que vocês pediram, melhor, para fazer uma pequena revisão da prova, tá? Então, já estou aqui com o meu PowerPointzinho, né, o meu whiteboard, e eu vou explicar para vocês. Vamos começar por física, tá? Se vocês me permitirem, porque escrever com o mouse não é uma coisa muito agradável. Física 2. Porque é só essa matéria que vai cair na prova. Eu até cheguei a perguntar pro maluco se ia cair Física 1. Só que ele falou que, como esse é o conteúdo novo, ele queria que a gente focasse nesse conteúdo novo, para depois a gente voltar para os conteúdos antigos, né? E o que acontece? Em Física 2, a gente vai ter um conceito chamado carga elétrica. O que é a carga elétrica? São interações interações eletromagnéticas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as interações entre os elétrons, né, por exemplo, elétrons que se chocam, elétrons se contraem, isso vai ser uma carga elétrica. Por exemplo, no primeiro ano, nós vimos que se você tiver um átomo aqui, ó, um átomo e que você vai ter os elétrons. Se um elétron ele tiver aqui, ele voltar para cá, ele vai emitir luz. E, inclusive, dependendo do elemento, vai ser uma luz diferente. Só ver se está gravando. Exato. Vai ser uma luz diferente, por exemplo. Pode ser uma luz roxa, uma luz azul, uma luz X, Y, Z, mas não importa agora. E o que acontece? Espera aqui. Será que eu tenho que fazer? Ah, não sei agora como que mexe. Né? E você vai ter essa carga elétrica. Mas, Matheus, como é que eu vou calcular uma carga elétrica? Ó, você vai ter dois valores para calcular uma carga elétrica. Você vai ter as cargas elétricas dos prótons e dos nêutrons. Ah, mas e o elétron? O elétron ainda não vai caber, tá? O dos prótons vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, carga positiva. E os nêutrons, você deve estar pensando, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas você deve estar pensando, mas Matheus, por que o nêutron, que em tese é a carga neutra, por que ele é valor negativo? Não era para ele ser tipo zero, igual é o elétron? Vou até só colocar aqui o elétron rapidinho. O elétron não era para ser o contrário? É de lembrar de uma coisinha bem simples. Os quarks. Ô, letra boa do caralho. Escrever com o mouse é lindo, cara, sabe? Quarks, que eles vão se dividir em ups, que é pra cima, né? Up pra cima. E os downs, que não tem nada a ver com síndrome de Down. Tá? Ó, os downs é para baixo, enquanto os ups são para cima. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver dois ups, e um down, você vai ter um próton. E como ele tem a maioria de carga positiva, o próton vai ser de carga positiva. Agora, se você tiver o contrário, dois downs e um up, vou colocar tudo na mesma bolinha, você vai ter um próton. Um próton não, perdão, um nêutron. Ou seja, como ele tem a maioria da carga negativa, ele vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, e o elétron? O elétron, ele não é quark. O elétron, ele é um lepton. Ou seja, por isso que quando fala lepton, por isso que se fala
não considere a massa do elétron. Por que não se considera a massa do elétron? Porque ele é um lepton, ele é do tamanho de um quark e de um down. Né? A gente costuma escrever assim, ó. Elétron. E o elétron ele vai ser muito menor. Por exemplo, isso aqui é um próton e um nêutron, isso aqui é um elétron. Né? E daí você vai ter vários deles fazendo os níveis, subníveis, etc. Deixa eu ver se eu acho borracha. Ah, não, é só. Pera aí, vou voltar aqui, ó. Elétron. E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode calcular a quantidade de interações eletromagnéticas, né? A gente pode calcular a carga elétrica. Como assim a gente pode calcular a carga elétrica? É bem simples. Você vai usar uma formulinha bem básica. Deixa eu ver se está continuando gravando. Está assim. Que é a quantidade de carga elétrica, que vai ser representada pela letra Q, é igual o número de elétrons ou prótons vezes o valor da carga elétrica, né, de uma carga elétrica. E qual que é esse valor? O de prótons ou de nêutrons. Por exemplo, qual que é o valor da carga elétrica? Vamos colocar aqui igual função do niquelino. De 14 prótons. A gente não vai ter 14 prótons, então o nosso N vai ser 14. É a quantidade de prótons que a gente tem. Vezes a carga do próton. O próton ele é formado por dois ups. Então, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se a gente seguir aqui, ó, 16 vezes 14, 24. Ó, 4 vezes 6, 24. 4, 5, 6. É que segue 6 e é que segue 1. 4. 6 mais 6, 12. 224. Então a carga, vou deixar assim mesmo, né? Vai ser igual a. Você puxa uma aqui, você vai puxar aqui. 22,4 vezes 10 a menos 19. E essa é praticamente a única coisa que você vai usar. Essa formulinha, eu vou até passar a marca-texto aqui. Ó. Essa fórmula é a única que você vai usar, praticamente, na matéria do Maluf. Por que praticamente a única? Porque as outras, cara, as outras você já sabe, entendeu? Você vai, é só lembrar Q igual a NE. Ou, né, uma coisa que eu uso bastante você viu o cara? Por quê? Quem? Que cara? Quem? Quem que eu vi? Entendeu? Você inverte o E sobre ele, você fica quem? Você não precisa falar ne ou que igual a NE. Você pode falar quem? Quem que me chamou? Entendeu? O quem, ela vai ser essa principal fórmula. Agora vamos dar uma expandida. Né? Vamos dar uma circundadinha aqui. Legal, bacana. E a gente vai ter, né, essa fórmula. Mas é só isso que o Maluf vai pedir? Não. Isso é a parte de cargas elétricas. Mas também vai cair a parte de eletrização. O que é eletrização? Você lembra, por exemplo, quando você vai naqueles museus de ciência ou de física, tem tipo uma bolona numa haste, bola bonitona, né? Você tem tipo uma bola e ela tá tipo toda carregadinha, ó, aqui os raiozinhos, ela tá toda carregadinha. Daí você encosta nela, vamos dizer você aqui, ó, você, bracinhos não muito longos, obviamente. Você encosta na bola e daí o seu cabelo, ó, fica todo arrepiado. Isso, entre outras coisas, vão ser os processos de eletrização. Pera aí, melhor escrever com texto aqui, ó. Processos de eletrização.
E esses processos de eletrização, eles vão ter três tipos. Você vai ter três tipos de processo de eletrização. Você vai, você vai ter o por contato. Véi, é um ódio usar. Porque eu esqueço que eu posso escrever texto, né? Ainda não usei isso aqui. Você vai ter a por contato. Como que funciona a eletrização por contato? E como que ele vai pedir? Você tem uma bola, certo? Olha que bola bonita, Brasil. Ah, é, isso aqui é borracha, né? Olha que legal, velho. Eu me fudendo aqui tentando encontrar. Ai, não, apaga texto, olha. Gostei. Pagar aqui, ó, passar, passa, 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 passa. Agora nós volta pro tabuletinho. Você tem uma bola. Só ver se agora pra você. Ah, tô descobrindo aqui, tô descobrindo. Daí você tem uma bola e ela vai ter uma carga. Como chama essa carga? Q. Essa bola tem uma carga Q. E daí você encontra uma outra bola do mesmo tamanho, igual. Essa bola é igual, tá? É tipo, você pega duas bolinhas iguais. Sem pensamento duplo sentido aqui, ok? E ela vai ter o quê? Uma carga Q. A maioria dos exercícios vão tratar como carga Q. Q, meio Q, um terço de Q, dois quintos de Q, etc. E daí eu vou promover, ou seja, eu vou incentivar que essas bolinhas, elas se encostem. E elas vão se encostar uma na outra. Só apagar aqui, porque esse aqui ficou muito feio. Apagar aqui, ó. Prontinho. E eu vou promover o contato. Então você vai ter a bola 1 e vai, né, dar uma encostadinha na bola 2. Chamar aqui de bola A e aqui de bola B. Azinho, Bzinho. Ok. E daí você vai ter o que acontece. Aqui você não tinha que. E aqui você não tinha que. O que acontece? Elas vão ter um negócio que eu chamo de perfil de média. Isso é o meu nome, tá? Não vai colocar na prova do Maluf. Que é as bolas. Em resumo, as bolas vão se estabilizar conforme a relação de tamanho. Como assim, professor? Ó, deixa que eu vou explicar. Vou puxar para cá. Vou até colocar com marca-texto. Ó, que bonito. Essas bolas aqui, eu não falei que elas eram do mesmo tamanho? A bola A e a bola B? Então, elas vão promover, elas vão pegar assim, ó, Q mais Q. Nossa, horrível desenhar esse Q, porque se você faz uma bola, você entra no risco. Não vai dar 2Q? Sabe o que eu falei? Se elas são do mesmo tamanho e elas vão se estabilizar, se eu pegar se eu tenho duas bolas, eu pego esse 2Q e eu vou fazer uma média aritmética, né, que vai dar Q. Como assim? Eu vou ter duas bolas. Essas duas, pode ser três, pode ser uma porrada de bola. Se elas forem do mesmo tamanho, você vai fazer uma média aritmética das bolas. Né? Tipo, bola C que encostou na bola D. E aqui essa aqui tinha meio Q. E essa aqui tinha um quarto de Q. Daí você vai somar, ó, um meio de Q mais um quarto de Q. E não são duas bolas? Depois que você somar, você faz a média aritmética, que é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Os elementos dividido pela quantidade. Certo? Esse é o exercício mais fácil que tem. Porque a gente vai pedir. Se você tiver duas bolas de carga 2Q, não, tipo, uma com carga 4 e outra com carga 0, uma com carga 4Q e outra carga com 0Q,
Se elas se encostarem e fizerem a média aritmética, né, uma tem 4, mais aqui um zerinho da outra. Vai dividir pela quantidade de bolas, que é 2. Isso significa que cada bola vai ficar com 2Q. Bacana. Mas e esse aqui conforma a relação de tamanho? Como assim conforma a relação de tamanho? Porque o problema é que se ele der, o ponto bom é que se ele der bolas do mesmo tamanho. Mas e se ele der uma bola de raio R e uma outra bola de raio 2R? Esse que é o problema. Então, porque ele pode pedir bolas de 2 tamanhos diferentes. E daí o que você vai fazer? Você lembra que eu falei em relação ao tamanho? Então, se essa aqui tem um raio 2 vezes maior, ela tem que ter duas vezes mais. Por exemplo, o Malu fez até um exercício disso em sala. Essa aqui tem carga Q, essa aqui tem carga Q. Só que eu dou uma dica. Essa aqui não tem 2R? Ó, 2R. O 2 raio. Essa aqui não tem R? Quanto que dá? 2R mais R vai dar 3R. Olha só, nossa, que conta difícil, meu Deus. E como você não vai ter 3R, então quando dividir, ó, olha só que difícil, tá? Prestem atenção. Se essa aqui tem o dobro, 1/3 de Q, mais 2/3 de Q, que vai dar igual a 2Q. Soma, o multiplicador comum é 3, passa dividido por 1, no final vai dar. No final vai dar 2Q. Ah, mas e se depois ele pedir com uma bola que tem 4 de raio? Você faz igual. Se ele descobriu que... Se ele pedir, por exemplo, dessa bola, se ele descobriu que 2 mais R é 3, né? Agora, 4R mais R é 5R. Então vai ficar 1/5 mais o que você já tinha, que é 1/3 de Q. Vamos fazer a conta dessa vez. Ó, o mínimo múltiplo comum é 5 vezes 3, que dá 15. Se for um número diferente, pedir o MMC, é mais fácil você multiplicar os números, tá? 15 por 5, 3. 3 vezes 1 é 3. Mais 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, ó, 5. 3 mais 5, Q. Olha, 5. Vai dar 8 Q sobre 15. Ah, mas e se ele pedir uma bola 8R, que era até onde o exercício do Maluf ia? 8 mais 1, 1 nono, mais 8Q sobre 15. É agora que o trem piora, né? Porque são números maiores. 15 e 9, opa, 15 e 9 é um número difícil. Mas peraí, porque eu acho que temos um probleminha aqui. Um problema de facilidade. 9 vezes 5 dá 45. 15 vezes 3 dá 45. Opa! Opa, muchachos. Acho que encontramos, hein? 45 por 9 dá 5. 5 mais. 45 por 15 dá 3. Não, né? Dá 3. 3 vezes 8. 8, 16, 24. 5 mais 24, que vai dar 29 sobre 45, que eu estou mantendo o que aqui em cima, mas de qualquer maneira vai ser 29 sobre 45, tudo isso vezes que. Ah, e se ele adicionar a bola 12R? Segue. 12 mais 1, 13. 1 sobre 13 mais 29 sobre 45, o quê? E daí você continua até arranjar uma bola, sei lá, 1000 sobre R.
Mas é bem fácil. Se for igual, você só faz a média aritmética. Por exemplo, se for 3 bolas de tamanho igual, você faz, soma todos e divide por 3. Agora, se mudar o tamanho, você pega a diferença do raio, soma o raio do maior mais o raio do menor, né, que no caso 1, e daí você só soma as frações. Tá, a gente viu por contato. Bacana, bacana. Do contato, gostei. Mas até puxar outro aqui, ó. Mas você vai ter por outros dois tipos. O primeiro, ele é por... Oh, um negocinho pequeno, não? É por atrito. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, atrito. Agora você pega borracha, né? Atrito? Mas, professor, o que você... Como assim atrito? Ó, é bem simples, na verdade. Suponhamos que Joãozinho... Gostamos muito de Joãozinho. Joãozinho é muito foda, né? Joãozinho está andando de patinete, né? Ali perto de sua casa, né? Joãozinho está andando de patinete. Só que o patinete de Joãozinho é uma merda, é uma porcaria o patinete de Joãozinho. Ele é feito, ele é feito de metal. O patinete de Joãozinho é feito de metal. Metal que é um ótimo condutor elétrico. Como que eu sei disso? Depois eu explico, que agora vai atrapalhar tudo. E ele é feito de metal. E inclusive as rodas são de metal. Inclusive por isso não se faz patinete de metal, vocês vão entender. E daí Pedrinho está... Joãozinho, desculpa Pedro. E daí ele está correndo, ele está friccionando as rodas sobre o chão. Né? Ele está, conforme ele vai empurrando, ele vai fazendo força. Vai fazendo força, vai fazendo força. Isso sobre o piso. E essa pressão, o que, que vai fazer? Não, ela vai fazer aqui, ó. Fazer uma carguinha elétrica aqui, ó. Troquinha de carga elétrica. Né? Cada minalzinho aqui vai ficar carregado de alguma maneira. Pode ser positivamente ou negativamente. Só que essa eletricidade, o que acontece? A eletricidade, ela sempre tenta encontrar algum lugar para sair. Tipo assim, se você coloca a eletricidade de uma ponta no bastão de metal, se ela entra em algum lugar, o intuito dela é passar por todo o bastão de metal e seguir reto. Vai até arrumou o círculo aqui. Esse é o padrão dela, seguir reto. Até apaguei a cabeça de Joãozinho. Joãozinho está morto agora. Mas, então o que acontece? Essa eletricidade passa para o Joãozinho. Sendo que por enquanto não vai se aplicar o conceito de fio terra, que a gente vai ver na indução. E essa eletricidade passa para o Joãozinho. E daí Joãozinho, ele sai de seu patinete de metal e Joãozinho encosta no poste. Opa, Joãozinho. E o que acontece com o Joãozinho? Joãozinho toma um choque. Joãozinho fala, ai! Nossa, isso foi muito viado. Mas Joãozinho toma um choque. Por quê? Porque essa energia ficou parada no patinete e nele. Pedrinho, Joãozinho, pô, Jesus. Joãozinho está carregado. Temos cargas em Joãozinho, positivas ou negativas. Temos cargas em Joãozinho. E assim que ele tocou no poste, as cargas dele entraram em contato com as cargas do poste. Sem contar que achei que eu não ia falar de fio terra, mas eu vou. Esse querido poste, ele está conectado a uma coisa chamada terra. Olha só que legal, terra. Olha só que legal, aqui a terrinha, ó. Terra. E o que acontece? A terra, ela é... Vamos dizer assim, você lembra daquele negócio das bolas? Né? Das bolas que uma vai ter o intuito de pegar, ficar mais estável que a outra, geralmente, né, no caso, puxar mais carga. Vamos dizer assim, que em relação a Joãozinho, a Terra é uma esfera um pouquinho grande, assim, um pouquinho só, né? Que você tem as Américas, que você tem a Europa, que você tem a Ásia, que você tem a Austrália, blá 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 blá. E o que acontece? Sempre que você faz uma conexão com a Terra, né? Aqui o cabinho, ó, com a Terra, ó, o Joãozinho que está no meio do oceano, olha só que legal. Né? Porque fecha aqui. Não, aqui. Pedrinho é americano, mora nos Estados Unidos. Vai fechar um circuito aqui. É meio difícil explicar porque a gente ainda não sabe muito sobre essa matéria. E daí Pedrinho, poxa,
Joãozinho tomou um choque. Por quê? Porque ele encostou aqui. Isso é por atrito. Por quê? Porque as rodas elas foram friccionando, né? Elas foram... É igual atrito em física 1, entendeu? Conforme elas vão passando, vão fazendo atrito. Porque nem, principalmente em rua, a substância ela não é retinha. Tipo, você vem cá, você tem um buraco aqui, você tem, por exemplo, um desnível, uma rua, mas aqui você tem uma pedrinha, sabe? E daí você vai criando um atrito, que ele vai batendo aqui, ele vai ganhando a velocidade dele, né? Com a força de atrito. Primeiro ano do ensino médio. Né? E essa energia ela passa pro Joãozinho, que vai tomar um choque. Isso aqui, por que eu tô falando do Joãozinho no patinete de metal? Porque isso caiu em outro exercício do Maluf, que ele fez em preparação para a prova. Outro exemplo, senhoras e senhores, outro exemplo de atrito, nós até já fizemos em sala. É o famoso experimento da régua. Você tá vendo uma régua? Olha essa que bonitinha régua aqui para marcar o tamanho das coisas que ninguém gosta de falar, né? E o que acontece? Você vai ter uma régua e você vai picar um papelzinho. Aqui, ó, pedacinho de papel, pedacinho de papel, pedacinho de papel. E o que acontece? Você vai pegar, primeiramente, essa régua, qualquer régua, né? Mas preferencialmente, tipo, régua de, acho que de plástico, não sei. Porque de madeira é um péssimo condutor de eletricidade. Ou de borracha, né? Se for de plástico ou de algum plástico, seja ele mais duro ou mais fino, funciona melhor. Você vai pegar essa régua e você vai passar ela no seu cabelo. Aqui é o cabelo de Ritinha, entendeu? Olá, Ritinha. Né? Ritinha parece um dinossauro. Olá, Ritinha. Né? Ritinha, com os dentinhos de Ritinha. Tadinha de Ritinha. Troço mais feio que eu já fui na minha vida. Ele vai passar nos cabelos de Ritinha. Ritinha vai passar a régua nos seus cabelos. O que acontece? A régua, ela não tem carga. Né? E se eu não me engano, vamos dizer que o cabelo de Ritinha está positivamente carregado. E a régua, ela tá neutra. Ela não tem nenhuma das cargas. O que acontece? O cabelo de Ritinha ela não está positivamente carregado. Positivo não liga com o negativo. Então, o que acontece? O cabelo de Ritinha ele vai puxar os elétrons. Como assim? Se lembra daquele negócio de ímã, que positivo atrai negativo e vice-versa? Se o cabelo de Ritinha está positivamente carregado, ele vai puxar, vamos dizer assim, a parte negativamente carregada, que é os elétrons. Ele vai puxando os elétrons, puxando os elétrons. E o que sobra? Se a gente está puxando os elétrons, não concorda que ainda vai sobrar muito próton, muita carga positiva? Porque eu puxei os elétrons, que deixaria a carga negativa. Então agora a carga está positiva, né? Positivamente carregada. Por quê? Porque a carga positiva, como ela é igual ao do cabelo de Ritinha, ela foi, às vezes, por exemplo, se ela tá passando por esse lado da régua, foi pro outro lado da régua. Ela tá passando só com essa parte, foi para essa parte. Isso vai ser importante depois, inclusive. O que acontece? Depois, ela vai aproximar essa régua dos pedacinhos de papel. E vai acontecer a mesma coisa. Só que o que vai alterar não é o cabelo da Rita, da Ritinha, é a régua. E o que acontece? Você vai perceber uma perturbação nas cargas elétricas do papel. O papel ele vai começar a se mexer. Ele vai começar a mudar, ele vai começar a levantar. Inclusive, ó, experimento, régua e papel. Né? Dá uma aqui de Maluf. Aqui, ó. Ela vai atrair o papel aqui, ó, porque ela tá negativamente carregada. Aqui, ó, outro caso. Ela vai atrair esse papel por causa que ela tá com outra carga. Aqui, se você quiser, você também pode usar um pano, né? O importante é que você faça o atrito, você faça a fricção. Você passa com força no cabelo, você passa um pano com vontade, você não só encosta. Não vai ser só por toque, né? Oh, mas como é que eu vou saber quem que vai dar para quem, né? Quem que vai perder elétrons, quem que vai receber elétrons? Né? Vamos dizer assim, na física, aqui na física a gente vai ter uma coisa chamada, só apagar aqui os
A gente vai ter uma coisa chamada, vou até trazer aqui, ó, a série triboelétrica. O que é a série aqui? Vou puxar agora. O que é a série triboelétrica? Ela vai ser tipo uma listinha do que tá mais para receber. Embaixo tá mais o que pode dar. Tipo, bem aqui embaixo, você vai ter tipo vidro, porque o vidro ele não recebe, ele geralmente dá. A mesma coisa para madeira, enquanto que você vai ter elementos que tem mais chance de receber esses elétrons, como o plástico, por exemplo. Que ele é um terrível, né, elétrico. Ou então a água para passar carga elétrica, meu filho, a água até, você até morre, né, chuveiro elétrico. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui de série triboelétrica. Série triboelétrica. Bacana. Aqui, ó. Materiais. Você vai ter a pele humana seca, couro, pele de coelho, vidro, cabelo, nylon, papel, madeira, borracha, poliéster. Aqui, ó. Melhores dessa imagem aqui. Tendência a perder elétrons e ficar positivo. Tendência a ganhar elétrons e ficar negativo. Você vai aqui da pele humana até o couro, pele de coelho, vidro, cabelo, fibra, nylon, lã. Mas assim, como é que eu vou lembrar de tudo isso à prova amanhã? Preocupa não, que ele vai colocar, né? Ele vai colocar, dependendo do exercício. Se ele quiser saber relação níquel com poliéster, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai cortar aqui e vai te colocar tipo, só a parte do níquel com poliéster, por exemplo. E daí você vai ter que trabalhar com essas duas partes. Não, desculpa, aqui, ó. Certo? E assim funciona por atrito. Você vai fazer um atrito, as cargas vão passar, né? Você vai precisar, tipo assim, é por toque, mas você precisa usar um pouquinho mais de força, né? Pra passar as cargas. Elas não passam assim, facinho, facinho. Mas tá faltando mais uma outra pra gente terminar a física. Qual professor que tá falando pra gente terminar a física? Indução. Exatamente, senhoras e senhores, a indução. Uai, professor, mas como é que vai acontecer troca de carga, mas assim, vão se tocar, né? Aqui no de... Oxi, Jesus. Aqui no de indução, você vai ter um exemplo que ele vale, né? E ele não é muito comum encontrar, então ele não é tipo só pensar igual os outros, não. Você vai ter uma bola, olha só, igual aquela que eu apresentei lá atrás, ela vai estar num suporte. Só que essa bola, né, o que acontece? Ela não vai ser mesmo aquela lá que vai levantar seus cabelos, né? Ela vai ser uma bola, ela que vai estar no suporte, que a eletricidade dela não vai descer, vai continuar igual. Isso aqui a gente vai chamar de induzido. Vocês já vão entender por quê. Isso aqui é o induzido. Isso aqui é o induzido. E você vai aproximar desse induzido, um negócio chamar, ó, uma outra bola num bastão. Porque, e esta querida, né, este querido aqui, ele vai ser o indutor. Entendeu? A bola que você tem vai ser o induzido, você vai aproximar dela o indutor. E o que acontece? Vamos supor, nesse primeiro caso, depois é só apagar e fazer de novo, não precisa nem apagar as bolas. Que esse meu indutor aqui, ele tá... Que ele tá... Ai, que legal, velho. Nossa, que legal. Sai, pô. Deixa assim, não vou tentar arrumar não. Você vai ter indutor. Suponhamos, por enquanto, que esse indutor ele é positivamente carregado. E você vai aproximar ele dessa bola. Essa bola vai estar neutra, sempre neutra. O que acontece? Lembra quando eu expliquei do quebra de maresia? Que a carga igual vai se afastar, né? Então o que acontece? Ela não está neutra, então ela vai ter ali a mesma quantidade de prótons, elétrons, bonitinha, vai estar perfeito.
Aqui você vai ter uma atração das cargas opostas, das cargas negativas, igual os ímãs. É eletromagnetismo básico, não se preocupe. O problema é só decorar a teoria. Deve aproximar a carga diferente. Ah, mas se fosse um indutor com carga negativa, aqui ia ficar só as positivas. Normal, só inverte a carga. Enquanto para esse outro lado, você vai ter o oposto. Você vai ter as cargas iguais à carga do indutor. Porque, né, iguais se separam. Mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui da nossa querida Terra, né? Vocês lembram do fio Terra, que a Terra é muito grande, a Terra ia ser igual aquelas bolas lá do contato. Você vai conectar um fio aqui. E sabe qual é o nome desse fio? Fio Terra. Você lembra quando falou assim, vai conectar no fio Terra? É que o fio Terra, ó. As tomadas de 3 pinos, né? Esse terceiro pino, vou até passar por cima, ele é o fio Terra. Né? Nesse caso aqui das tomadas, é porque ele vai deixar mais estável. Tipo, reduz as chances de você morrer, por exemplo. Né? O que acontece? Ele vai enviar uma carga, por exemplo aqui, carga negativa, ó, carga negativa. E se fosse que tivesse elétrons, ele enviar carga positiva, igual. Por quê? O efeito vai ser o mesmo. As cargas é que, ó, se você passar, o que acontece? Elas vão se cancelar. Por quê? Porque o elétron vai se ligar no próton, esse elétron vai se ligar nesse próton, esse elétron vai se ligar nesse próton. Eles vão se nulificar. Né? Ou seja, eles vão se ligar e não vão mais contar. Então, o que acontece? Você não tinha que as cargas negativas sendo atraídas pelo indutor positivo, e aqui as cargas positivas sendo nulificadas, acabadas por essas cargas negativas. O que vai acontecer no final, ó? Se eu estou tirando várias cargas positivas, né, através do fio terra, porque eu estou nulificando elas, no final não vai ficar só essas cargas negativas que já estavam aqui ainda do outro lado, puxadas pelo indutor. Então, elas vão virar maioria. Então, isso aqui vai ser uma bola negativamente carregada. Mas Matheus, mas e se fosse que carga negativa? Você só inverte as cargas e aqui ia ficar uma bola positivamente carregada. É bem simples, na verdade, quando você para pra pensar. Você tem uma bola sem carga, nada não que sem carga, mas é que ela está nula, se aproxima um indutor, as cargas diferentes vão se aproximar do indutor e as outras vão se afastar. Você passa o fio terra, você corta as cargas iguais ao indutor, se o pessoal corre diferentes, a bola está carregada. Pronto. Mas falta, gente, uma coisa. Uma coisa. Maluf, mesmo quando ele não pede mesmo quando ele não pede muita coisa, ele pede muita teoria. Maluf, né? Você esperava o quê? Agora, é um nome muito complexo, então vou pedir gentilmente, rapidamente aqui, que vocês me deem um tempinho até eu achar. Achei. Eletroscópio de folhas. E como que eu faço um eletroscópio de folhas? É bem simples. Eu vou pegar uma barra de ferro e vou fazer tipo um ganchinho. Sabe gancho de vara de pesca? Tá gravando aí. Você vai pegar um ganchinho, você vai transformar essa vara, você vai pegar essa vara, você vai transformar em um ganchinho de vara de pesca. Daí você vai pegar o que? Você vai pegar ouro, né? Ou ouro, ou alumínio, e você vai fazer tipo umas folhinhas. Você vai pegar, você vai fazer isso aqui, ó. O que é isso? Você vai fazer tipo umas lâminas. Assim, você vai cortar em retângulos bem fininhos. E no caso do alumínio, se for aquele papel de alumínio que é para embalar coisa, que ele já é todo meio juntinho e tal, você dá uma alisada nele. O intuito é que ele fique bem fino e muito leve. Tipo, se você soprar,
já voa, por exemplo. E o que acontece? Você vai fazer duas lâminas. E você vai colocar aqui, ó, dentro do ganchinho. Então, como vai ficar? Você vai ter um ganchinho. E aqui você vai ter as duas lâminas, ó. Uma lâmina aqui, outra lâmina aqui. E aqui em cima eu vou colocar uma outra bola. Essa bola, ela pode ser de alumínio, pode ser de outras coisas, tá? Mas você deve estar se perguntando. Ah, e você é obrigado a colocar num recipiente. Tá? Esse aqui é um recipiente. Recipiente. Escrever com mouse é uma droga. Recipiente. Por quê? Porque esse aqui vai ficar muito sensível. Qualquer coisinha quebra. Então, é melhor você deixar assim para não correr nada de errado. E o que é... Tá, mas você está se perguntando, Matheus, você está explicando o que é esse eletroscópio? Eu já entendi as outras coisas, mais ou menos, porque até meu jeito de explicar é meio confuso. Mas eu ainda não entendi muito essa coisa do porquê que eu vou construir um eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folhas, o que ele faz? Ele mede carga elétrica. Não, ele percebe a carga, perdão. Medir é aquela forma. Ele percebe a carga elétrica. Ah, Matheus, positiva ou negativa? Escreveu até errado. Deixa. É positiva ou negativa? Não. Calma aí. Você não... Você quer um negócio que dá pra fazer com as coisas de casa. Você não quer um mega instrumento. Tipo, se você pegar de alumínio, você faz a bola, você faz isso aqui. E você compra um negócio de ferro fininho aqui, custa R$ 15, você faz um ganchinho. Você bota num pote de vidro. Pronto, você gastou R$ 100, você fez uns dois desses. E aqui, né, vai ter a bolinha. E como é que eu vou detectar a carga? Eu não falei que você precisa pôr essa bola aqui maldita? Sim, vocês já estão cansados de bola. Né? Você já tem a sua, se você for menino. Você vai pegar qualquer objeto. Por exemplo, vamos usar o exemplo que o Iberê usou no vídeo que o Maluf mostrou. Aí. Você vai mostrar, você vai pôr um balão, aqueles balão de festa. Sabe aquele balão que os palhaços modam pra fazer tipo poodle? Poodle, cachorro, palhaço, humano, galinha, cocoricó. Então, você vai passar, né, este balão de borracha, meus jovens companheiros. E você vai fazer, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer atrito. Opa, atrito entre borracha e um elemento de alumínio, provavelmente, né, se for fazer você mesmo. Você lembra? O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que a de Mariazinha. Vai acontecer a mesma coisa, mais ou menos, parecido com o de indução, mas é mais o cabelo de Mariazinha. Não é nem Mariazinha, na verdade, né? Ou com o patinete de Joãozinho. A carga X, né? Eu vou chamar as cargas X e Y, porque aqui não vale a pena saber se é positivo ou negativo. As cargas X, né, é que elas vão trazer as cargas opostas. As cargas Y, as cargas opostas. E o que acontece? Você lembra? Então, as cargas X que estão aqui vão descer. Aqui, ó. Escorrega, escorrega de viado. E ela vai chegar aqui, ó. Isso que acontece, lembra que as lâminas, aqui ó, essas lâminas aqui, eu falei que ó, qualquer sopro elas voam, por isso tem que fazer essa proteção de plástico, esse recipiente. Então, assim que as cargas chegarem aqui, o que acontece? Eles vão, ó, um vai pra cá e o outro vai pra cá. E elas vão se espaçar, elas vão tipo, começar a se repelir. Porque se aqui eu vou ficar só com carga Y, aqui vai descer só para carga X, aqui vai ficar carga X na primeira lâmina, vai ficar carga X na segunda lâmina. O que acontece? Elas vão se repelir. Cargas iguais se repelem. Então elas vão abrir. Mas, entretanto, todavia, se eu usar uma coisa chamada dedo humano, fazer esse dedo lindão aqui, ó, parece um lápis da Faber-Castell, fazer igual até aquele negocinho. Se você passar o seu dedo aqui, tipo, você tira o balão. Cadê a borracha, ó? Você tira o balão. Tira o balão, caguei pro balão, ninguém se importa com esse balão. Até mais. Até mais, Churirica.
Você vem, você põe o seu dedo aqui. E daí, as lâminas estavam aqui todas separadas, elas se juntam de novo. Ué, Matheus, mas por quê? Aqui não tava com as cargas X e por isso elas separaram? Sim. Então por que você, quando você colocou seu dedo, elas voltaram ao normal? Porque o seu dedo é fio terra. Deve ser terra com 2 E's. Olha só, é uma beleza isso aqui. O seu dedo, ele vai ser fio terra. Ele vai neutralizar essa carga, igual lá na indução, aquele fio terra. Só que aqui o fio terra é o seu dedo. Né? E o seu dedo ele vai nulificar esse eletroscópio. Né? Ele vai nulificar as lâminas desse eletroscópio. Certo? Aí como que isso pode cair em prova? Né? Como que essas matérias podem cair em prova? Pode cair tudo. Geralmente, ou ele vai pedir para você calcular a quantidade de carga elétrica, que o maluco falou que vai cair, né? Que é a única fórmula. Ou ele vai te pedir para calcular as bolas, né? 1/2 de que mais o tamanho da Thaís Carla, sei lá, 900 quilos. De que? E como são duas bolas, ele divide por 2. Ou então você soma 1/3 de que mais 1/5. Ou então depois ele vai te pedir sobre todos esses métodos, né? O eletroscópio e também as fórmulas por contato, atrito e indução de forma teórica. Por exemplo, aqueles 2 exemplos que eu falei, né? O exemplo do Joãozinho no patinete, ele cai. Ele foi um exercício real que caiu. Óbvio que era mais complexo, era um texto para você completar, mas é mais ou menos isso. O exemplo do Joãozinho, que eu errava toda hora com o Pedrinho. Isso é um exemplo que realmente vai cair, né? Que realmente o maluco colocou que estava naquele super professor. Mas assim, em resumo, é isso. Amanhã, né, eu vou estar aberto a qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa, eu, ou Rodolfo, ou o Brás pode responder, tá? Obrigado. E a gente termina física, daqui a pouco eu vou terminar e enviar os de química